Tem gente que tá Tem gente nova? Tem gente. Então eu vou falar um pouco. Paul Harris, que eu estou falando muito dele, na verdade ele foi o fundador do Rotary, né? E como eu disse no início, gente, o Rotary ele não nasceu grande, ele nasceu como um encontro de amigos. Imagina eu chamar o Caria, a Cris e a Jane lá em casa e a gente começar a falar de Itaquá, falar sobre as necessidades da cidade, falar da nossa profissão. Eu sou novato na cidade, eu preciso de ajuda, né? O Paul Harris era advogado, ele precisava conhecer pessoas em Chicago e tudo começou nessas reuniões. Só que isso começou a criar um corpo muito grande, porque mais gente queria. O que está acontecendo na casa do Paul? Todo mundo vai lá à noite? Fez o quê? E essa curiosidade, ele percebeu que movia negócios, ou seja, um indicava os negócios para o outro, mas principalmente envolvia ações sociais. E aí a gente começa a pensar na história, né? A ação social, o maior problema que Chicago tinha na época era a falta de banheiros. Como assim? A pessoa tinha a sua casa, mas não tinha um banheiro, que era um cômodo caro para se construir. Né? Você tinha que cavar, você tinha que colocar encanamento, você tinha que construir alvenaria, não era algo barato. E aí, as primeiras ações de Rotary, quando começou a engatinhar, era justamente a construção de banheiros públicos e privados em Chicago. Né? Então isso é muito curioso. E aí, finalmente, 23 de fevereiro, né, de 1905, aconteceu essa reunião do Paul Harris com mais 3 amigos, criaram aí o primeiro clube de Rotary, né? O primeiro presidente, por curiosidade, não foi o Paul Harris, tá, gente? Na verdade, ele teve a sapiência na época de falar assim, olha, eu criei a ideia, mas eu acho que outra pessoa tem um papel maior de ser presidente agora para os projetos, para a ideia de Rotary mundial, né? E a partir daí começou essa expansão de Rotary que nós vemos até hoje. Eu falei no início, a ideia, a questão do Rotary inicia-se como um clube de homens que faziam negócios e ações comunitárias, só que as mulheres sempre tiveram uma participação muito grande, só que mulheres só começaram a participar de Rotary mesmo em 1988, no ano que eu nasci, por curiosidade. Até ali, você tinha uma restrição com mulher e você tinha uma outra restrição, Caria, que era a restrição com outros clubes de serviço. Rotary é um clube de serviço, clube de voluntariado, e principalmente com os Lions Internacional, que era um clube de serviço. Então vocês já perceberam, já foram em alguma reunião de Lions, alguma coisa? Se não forem, eu sempre acho legal que participem. O Lions ele é muito semelhante ao Rotary, só que ele é muito mais protocolar, muito mais cheio de simbolismo. Mas por quê? Porque ele vem, e aí vem a controvérsia, ele vem de um grupo de pessoas que não foram aceitas do Rotary naquele período. Verdade. É o que dizem. Aí tem a controvérsia. A controvérsia. Se você falar isso para alguém do lado, ele quer te bater. Mas a grande verdade foi isso mesmo. Melvin Jones, ele tinha uma proximidade com rotarianos, ele tentou entrar em um clube de Rotary, a regra era só entra se tiver convite, e se tiver convite tem que ser aprovado por todos. Ele tinha um problema pessoal com o rotariano e esse rotariano não deixou ele entrar. Se você falar isso para alguém dentro do lar, ele vai falar que é mentira de rotarianos aí, que é recalque nosso. Mas é verdade, porque o Rotary vem primeiro que o Lions, né? E aí eu vou contar uma outra curiosidade já de Lions e Rotary. E aí, a gente, com essa articulação de Paul Harris, a gente cria-se o que hoje é o Rotary International. E aí, existe uma coisa muito curiosa dentro do Rotary, que são os títulos Paul Harris, né? Que é esse caso que eu estou usando o meu hoje, né? Estou inaugurando, nunca tinha usado, tá? Estou aqui inaugurando. Que foi a ideia do quê? Idos de 1925, criou-se uma ideia... Sim? Mentira, 1957, eu estou confundindo. Criou-se a ideia de criar a maior honraria dentro de Rotary para doadores. Quando foi? 1957. É que eu estou confundindo com a fundação da Fundação Rotary, que foi em 1925. E aí, cria-se uma ideia de uma honraria que fosse a maior representatividade do Rotary para doadores, que era a ideia da doação para a fundação, então criada em 1925, para a Fundação Paul Harris, que a cada $1.000 doados,
você teria um reconhecimento do Rotary International, que era o título companheiro Paul Harris, né? E aí você tem essa maior honraria dentro do Rotary, e a cada $1000 esse título ele ganha um pontinho, como a gente brinca, né? Então, faz a primeira doação, você ganha o título Paul Harris. Faz a segunda doação, você ganha uma safira. Faz a terceira doação, você ganha 2 safiras. Você faz a terceira doação, você ganha 3 safiras. A partir da quarta, você ganha um rubi, o segundo rubi e o terceiro rubi, né? Então, a cada $1000 doados, e isso é o que fortalece a nossa rede de Fundação Rotária. O Rotary Itaquaquecetuba, não sei se o Pinheirinho chegou a fazer, mas nós fizemos um projeto de subsídio global, né? E foi baseado nessas doações da Fundação Rotária, que gera-se pontos para o Paul Harris. Para o Paul Harris, entre aspas, tá, gente? Para o título, o Paul Harris não é que ele vai ganhar pontos, porque ele já morreu. Mas, aonde eu quero chegar? Quando a gente fala dessa ideia da pontuação, tem gente que acha, que é assim, bom, eu tenho que pegar aqui agora, sacar $1000 e terei o Paul Harris. Não é assim. Se você quiser e tiver, pode. O meu Paul Harris, eu recebi 10 anos. E eu não estou exagerando. Por quê? Eu criei um hábito de fazer doações mensais para a Fundação Rotária, né? E era pouca coisa. Eu lembro que eu comecei doando, acho que era R$15, nem dólares era. Então, se bem que na época o dólar estava $2,50, então estava mais em conta, né? E no acumulado desse período, Cecília, é que eu cheguei no Paul Harris. Então você pode criar uma rotina, Cris, do que? De fazer doações pequenas para que um dia você chegue na sua meta dentro para você alcançar o título de Paul Harris. Foi o que eu fiz na época, né? Acho que não chegou a 10, acho que foi 8 anos. E tem clube que coloca já a doação dentro da mensalidade, né? Isso facilita um pouco porque você contribui e nem vê, né? Quando vê, chegou o título, né? Então eu criei essa dinâmica na época e foi muito interessante. Você põe lá o seu cartão de crédito, porque eu fiz uma conta comigo, Cecília. Eu pensei o quê? Poxa, eu ajudo tanto. Eu patrocino o evento na época, eu compro convite, eu dou para alguém que pede, por que não doar também, criar um hábito mensal? E claro, isso conta para o nosso clube, ou seja, cada doação que você faz, seu clube também fica mais bonito, né, mais chamativo no distrito, né? E aí, o título Paul Harris, basicamente é isso. A Fundação Rotária, como eu disse aqui inicialmente, Marcelo, mas espera aí, tem o Rotary International e tem um concorrente, uma fundação? Não é isso. O Rotary, gente, ele é uma instituição completa. Só que ele entendeu em 1925 que ele precisava de um mecanismo único para a ação social, que era a Fundação Rotária. E por isso a gente fala, Fundação Rotária e Rotary, mas não é a mesma coisa? É um braço do Rotary para ações sociais mais articuladas. Não é que a Fundação Rotária vai vir aqui em Itaquá e fazer um projeto de Dia das Crianças, mas a Fundação Rotária pode vir aqui em Itaquá e comprar equipamentos para a ala da medicina infantil e do nosso centro infantil da prefeitura e doar para o centro infantil. São ações estruturadas. E ela vive dessas doações, né, através dos fundos, através de doações específicas que eu falei, né, na questão do título Paul Harris, por exemplo. Só que ela tem alguns papéis, que é financiar projetos, que é o básico dela. Só que existe um fator fundamental que ela também dá o patamar de capacitação para a Rotary também. Então a fundação tem um papel de capacitação e ela tem uma ideia de administração de fundos, imagina administrar isso tudo, enfim. E através dela a gente tem a maior campanha, né, que eu falo, a maior campanha de marketing e comunicação do mundo, né, que é o maior exemplo de comunicação do mundo, que também é a maior campanha mundial de erradicação de uma doença, que é a antipolional. Com certeza vocês também já ouviram falar, que é aquela campanha, quando eu entrei, eu lembro que todo mundo tirava aquela foto, falta só isso, lembra, Cecília? Para erradicar, o Caria vai lembrar também, erradicar a polio no mundo. Por quê, gente? Quando a gente chega ali na década de 80, a poliomielite, ela era literalmente uma praga no mundo. Você tinha um problema que estava devastando nações, você tinha um problema de crianças morrendo a todo momento.
E o Rotary, ele cria a ideia de uma campanha mundial para combater a polio. E ele começou fazendo como? Tudo que vinha para a Fundação Rotary, ele investia em compra de vacinas. Poxa, Marcelo, mas como assim vacina? Os países não conseguiam financiar? Naquele momento, não tinha uma política de valorização da vacina, gente. Então as nações deixavam como, olha, se der, eu compro. Se não der, a gente vê o que faz. E o Rotary começou uma ação mundial nesse sentido. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem nasceu aqui, acho que não sei se só eu, acho que é outra pessoa. Quem nasceu aqui nos anos de 87, 88, 89, ou conhece alguém que nasceu? Parece minha filha. Sua filha. A sua filha, 86. como eu, que nasci em 88, peguei minha idade, nós somos produto da vacina que o Rotary doou para o Brasil. No ano de 86, 87, 88, 89, foram os 3 anos que a Fundação Rotary doaram em massa vacina contra a poliomielite no Brasil. Então toda essa geração que nasceu esse ano, nesses 3 anos, foram beneficiadas por essa vacina. Vacina, inclusive, que foi criada no Brasil por um brasileiro, que é o Albert Sabin, que não era rotariano. E aí você vê que às vezes, olha só, carinha, vamos fazer uma reflexão. O cara que criou a vacina contra a poliomielite, nunca ninguém chamou o cara para ser rotariano. E é uma reflexão que eu faço com vocês. Será que vocês estão convidando os amigos para ser do Rotary? Será que a gente está convidando quem tem referência para ser do Rotary? Será que a gente está acolhendo? Se lá atrás a gente não acolheu o cara que criou a vacina, tem que refletir, né? Então, essa geração, ela foi uma geração salva pelo Rotary. Então, se hoje eu estou saudável, foi porque eu fui vacinado. E essa vacina, ela tem uma coisa muito curiosa, que é uma outra curiosidade. Ela não salva só quem tomou a vacina. Ela cria uma rede, Cecília, de proteção. Então, a criança toma a vacina até hoje, né? O Brasil já consegue entender a importância dessa vacina. A criança fica imunizada, mas quando, em um certo período que ela sai a substância da vacina dentro das fezes dela, através da urina dela, isso ajuda também dentro do ambiente que isso acontece, ou seja, isso também combate esse vírus se ele estiver por aí. Então a importância é essa. E hoje a gente falta muito pouco para erradicar a poliomielite. O problema é que o Rotary não consegue chegar em zonas de guerra, né? Então é onde nos trava, né? E hoje a gente tem um outro problema, que é o preconceito com vacina. O nosso índice vacinal tem caído todos os anos. E isso é um risco, porque a gente corre risco do quê? De voltar a esse tipo de doença. E é uma coisa que é um papel que o Rotary tem, que é combater essa desinformação, né? A gente tem dentro do Rotary a ideia, estou acabando, tá, gente? Eu juro que está finalizando aqui. E aí dentro do Rotary a gente foi evoluindo e começou a se discutir assim, legal, a gente faz tudo isso, né, cara? A gente trabalha muito, Denilson, a gente faz tudo isso. E aí volta aquela mesma discussão lá atrás, que eu tenho certeza que vocês já discutiram aqui, e a gente vai discutir isso daqui 200 anos. Mas para que tudo isso? Qual o objetivo? E como que isso muda o mundo? E aí foi criada a ideia dos enfoques do Rotary. Dentro dos enfoques, né, você consegue visualizar o objetivo de cada projeto. Tudo que vocês fazem aqui está no enfoque. Seja um, seja 2 enfoques, tudo. Né? O primeiro enfoque é a ideia da promoção de paz. Ah, Marcelo, mas vou sair daqui e vou para Gaza, vou pregar paz. Paz o Weber faz lá na PAI, quando ele vê uma mãe discutindo com a funcionária, ou uma funcionária estressada, e ele vai lá, calma, tá tudo bem. Paz o Caria faz lá em Suzano, quando ele faz um projeto social dentro da periferia e consegue atender aquela comunidade. Então, quando a gente fala em paz, paz é a presidente falando, calma, gente, não briguem aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando a gente pensa em paz, a gente pensa nisso, que é o nosso dia a dia. Não é que a gente vai negociar com Israel. Segundo é o combate às doenças, que eu disse muito bem aqui, expliquei muito bem sobre a Rede Polional.
Não dá pra gente ter paz se a gente está doente. Não dá pra gente trabalhar, viver, fazer ações sociais doentes. Terceiro, água, saneamento e higiene. Tá? E aí eu vou contar uma curiosidade que poucos sabem. Né? Uma coisa, acho que alguns sabem aqui, a nossa secretária de Meio Ambiente de Itaquá é a Yasmin, que é do Rotaract. E muito do que vocês estão vendo hoje na política ambiental de Itaquá veio do Rotaract, veio do Rotary. Porque a gente aprendeu lá, eu e a Yasmin, a gente é da mesma época, né? E esse debate de água, saneamento e higiene, ele é muito amplo, porque quando a gente fala em água, a gente só pensa em uma coisa, o acesso à água, que eu posso tomar água. Mas a gente tem que pensar em higiene, porque a higiene transmite doenças. E a gente tem que pensar em saneamento básico. Dados de Itaquá, não querendo fazer merchan, em 2021, quando a gente assume, Itaquá tem 13% de esgoto tratado. O ano passado a gente fechou com 49% em 4 anos. E esse ano a gente vai chegar em 75%. E em 2 anos a gente vai chegar em 100%. Então é uma coisa importante. Outro enfoque é a saúde materno-infantil, que é a ideia do quê? A ideia da saúde da mãe, mas também da criança. Né? Um dos maiores problemas das nações subdesenvolvidas é justamente a questão da mortalidade infantil, que passa pela saúde da mãe também. Né? Outro ponto, educação básica é a alfabetização. E aí a gente tem uma coisa curiosa. Vamos supor que hoje erradicamos a poliomielite. O que o Rotary vai encampar? A próxima campanha mundial do Rotary vai ser a campanha pela erradicação do analfabetismo. Então isso já está planejado. Ah, Marcelo, mas não dá para começar? Não. A ideia do Rotary é terminar uma para começar outra. Né? Que é um dos enfoques nossos aqui. Desenvolvimento econômico comunitário. A região tem que se desenvolver. Quando a gente fala de região, não é só economicamente, mas socialmente. As pessoas têm que viver bem. E o último enfoque, que é novo, na verdade, que é a proteção do meio ambiente, que é o enfoque mais novo do Rotary. Se a gente não tem meio ambiente, eu brinco, a gente não tem a gente vai morrer. Então, se a gente não cuidar da nossa casa, a gente vai ter problema no futuro. Quando a gente fala de Rotary, a gente fala de estrutura. Então, a estrutura, eu gosto de fazer um exemplo, Caria, que é o quê? Imaginem que o Rotary é uma nação sem fronteira. Ou seja, é uma nação sem fronteira. E ele tem um presidente, que é o nosso presidente do RI. E ele tem um presidente que conduz tudo isso. Só que é muita coisa, né? O mundo todo é muita coisa. Então ele tem seus diretores, seus coordenadores, que seriam os ministros. Vamos comparar com a República Federativa do Brasil. Só que ainda é muito grande, né, gente? E ele tem os diretores por zona, que são zonas que agrupam os distritos, como o nosso 4563. Imagina que cada distrito é um estado e cada clube é uma cidade. E aí dentro dessa estrutura você vai ter o clube satélite, você vai ter o NRDC, que é o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, o Rotaract, o Interact. Então vejam bem, é uma organização muito centralizada, mas ao mesmo tempo muito horizontal. Porque você vai ter a Fundação Rotária, você vai ter a Comissão de Imagem Pública, a Comissão de Serviços da Juventude, a Comissão de Intercâmbio. Então isso que faz essa roda girar, né? Falando um pouco aí sobre a sua organização. E aí, eu quero chegar numa coisa que é bem legal, que eu tenho certeza que vocês já leram, ouviram falar, e todo mundo fala em palestra. A prova quádrupla. Né? E a prova quádrupla, só vamos relembrar que eu nunca decorei ela, tá, Cecília? Eu vou conversar para vocês. É o que a gente fala que é o seguinte, Denilza, que a gente fala o seguinte: olha, se você quer saber se você está certo, aplica a prova quádrupla na sua vida. Se faça essas perguntas. Se essa pergunta for um não, você está equivocado. Reflita. Se você responder com sim, você está no caminho certo. Que são as 4 perguntas. É a verdade? O que você está fazendo? O que você quer de verdade? É justo para todos os interessados? Não, é justo para mim e para a Cecília não é. Então não é justo. Então se para mim é e para a Cecília não é justo. Então
Então é justo para todos os interessados aqui? Vamos discutir um projeto. É justo para todo mundo aqui, Cris? É justo. Criará boa vontade e melhores amizades? Olha, eu quero um projeto de distribuir Coca-Cola nas escolas. Aí ela, que é da educação, já olhou feio para mim e falou assim: você é maluco? Distribuir açúcar para criança? Isso não vai criar uma boa amizade e uma boa vontade aqui. Então, quando a gente pensa em criar boa vontade e melhores amizades, é não criar conflito, né? Por fim, será benéfico para todos os interessados? Ser justo não é ser benéfico. Posso estar sendo justo. Mas, de repente, eu tive uma ideia que vai interferir lá na empresa da Jane. Aí não vai ser bom para ela, né? Então, tem uma diferença de justiça para a ideia de é benéfico ou não, né? E como surgiu isso? Mais uma vez, de uma forma simples, né? Um rotariano chamado Herbert Taylor, em 1932, na empresa dele, estava tendo muito problema de falta de compromisso dos funcionários. Você entra na prefeitura, tudo é servidor, né? Dos funcionários, problema com o sócio enchendo o saco dele. E ele criou isso, ele falou: não, eu preciso criar uma regra de conduta para a empresa. Então, toda reunião de conselho, toda reunião com os funcionários, falou: gente, tá, então a gente vai fazer tal coisa, mas essa regra aqui se aplica? Se aplica, então a gente está no caminho certo. Ah, não se aplica, então, Caria, vamos rediscutir. Vamos rediscutir. Só que um dia, ele numa reunião do clube lá dele, ele falou: olha, todo mundo com o mesmo problema. Eu criei uma regra lá na empresa. Qual é a regra? Você bate na galera? Não. Você faz o quê? Eu criei uma regra de 4 perguntas. Se a resposta for sim, a gente aprova. Se a resposta for não, a gente não aprova. E aí surgiu a ideia da prova 4. Poxa, vamos colocar isso no clube. Porque a gente também tem essas discussões do Rotary. E aí foi algo que foi, né, trazido para dentro do clube. E aí, para finalizar, né, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda falando, eu falei já um pouco sobre a ONU, não tinha deixado por último, mas me antecipei. E aí eu vou contar uma das curiosidades que eu acho que poucos sabem, que é a relação Rotary e Lions International. Né? Como eu falei, há controvérsia, há polêmica, né? Que o Rotary, que o Lions nasce de uma divisãozinha lá do Melvin Jones, uma galera que não foi aceita dentro de um clube de Rotary. Né? E foi isso mesmo, tá, gente? Até a galera fala que não é, mas foi. Só que em 1929 teve uma grande crise mundial, uma crise terrível, né? Foi a maior crise do século XX. E o Paul Harris tinha um problema aí. Ele tinha um emprego, né? Ele era advogado, só que o irmão dele, o Cecil, ele ficou desempregado. E o Cecil sabia tudo de Rotary. Isso é fato, aí não é controvérsia, tá, gente? O Cecil sabia tudo de Rotary, por quê? Ele tinha sido secretário, presidente, ele foi tesoureiro, e ele só sabia fazer isso, coitado, né? Ele era um cara, né, não tinha uma profissão definida, definiu depois. E o Paul Harris, ele falou: poxa, se eu trazer o meu irmão para trabalhar dentro do Rotary remunerado, vai pegar muito mal. Vai parecer que eu estou privilegiando ele. E ele teve uma ideia, que foi o quê? Eu ainda tenho amizade com o Melvin Jones, lá do Lions Internacional. Eu vou pedir emprego para o Melvin. E ele procurou o Melvin Jones. Falou: Melvin, olha, o Melvin não era o presidente ainda mundial, não era nada. Ele era o fundador, mas também não era presidente. Falou: olha, eu tenho um irmão, o Cecil é um cara incrível, comunicativo, é bom de conta. Ele faz, nossa, o cara é bom demais, só que eu não consigo empregá-lo. Só que ele entende tudo de Rotary, ele sabe fazer tudo aqui. Cara, é bom. Você consegue um emprego para ele, na sua organização? E aí o Melvin empregou o irmão do Paul Harris. Então, imagina a curiosidade. O fundador do Rotary tinha um irmão que era funcionário no Lions e não era rotariano. Porque aí tinha um problema. Tinha no status de Rotary que você não podia ter relações nem econômicas, nem comerciais com os leões. E os leões também proibiam você ter uma relação com o rotariano. E agora? Ele sai do Rotary, o irmão do Paul Harris, e vai para o Lions Internacional.
vira companheiro Leão e vai trabalhar com o Melvin Jones. E aí começam as controvérsias, que é o quê? E aí a controvérsia, aí não é fácil, tá, gente? Será que essa influência do irmão do Paul Harris criou o protocolo do Lions Internacional porque ele viveu o Rotary? Né? E aí começa a guerra. E aí a gente tem uma coisa curiosa, né? Que tem gente que fala que foi na vaidade do Cecil, e eu acredito que não foi. O Lions, quando o Cecil falece, ele cria o título Cecil Harris dentro da instituição, muito parecido com o título Paul Harris, que é um título onde você doa $2.500 e você ganha o título de Cecil Harris dentro do Lions Internacional. Ainda hoje, né? Tem esse título. Só que é pouco divulgado. Não é popular como o título de Melvin Jones, que é igual ao Paul Harris. Tá? O Melvin Jones é um título no Lions Internacional, aonde você recebe se doar $1.000. Só que aí você tem o título Cecil Harris, que é $2.500. Vale mais que o Melvin, mas não tem essa tradição. E aí, esse imbróglio todo com Lions e Rotary só foi acabar entre 88 e 89, aonde foi abolido, né, em comum acordo as duas instituições, que não tinha proibição entre você ser rotariano e ser Lions, ou você ter negócios com alguém do Lions, e aí foi onde foi abolido. Mas todo esse período era proibido você ter até relacionamento de negócios. E eu vou contar uma curiosidade de Itaquá para vocês. O clube, bom, isso passou, né? Só que no passado, uma definição sobre isso, era muito costume, né? E aí a gente teve um companheiro, que temos até hoje o Lapique, que era companheiro Leão e rotariano em Itaquá. Era companheiro Leão em Mogi e rotariano em Itaquá. E aí começou um questionamento do distrito, mas pode? Mas será que pode? Como que é? E aí o primeiro clube, acho que do Brasil, que provocou o Rotary Brasil a discutir isso foi o Itaquá. Porque na época eu encontrei o Pardinho em desespero, ele era o presidente do Rotary, e falou, meu, o pessoal está querendo que o Lapique saia, porque ele é leão, não tem como. E eu lembrava dessa história, né? Eu falei, não, vamos fazer uma consulta, que eu sei que a consulta vai ser positiva, e a consulta do Rotary Brasil, a gente consegue manter o Lapique, e tudo bem. E aí, na época, eu fiz essa consulta do Rotary Brasil, e o primeiro clube que oficializou essa ideia no Brasil, eu acho que podia ter outros leões dentro do Rotary, não sei, eu acredito que tinha, mas o primeiro clube do Brasil a discutir isso e pedir uma orientação e deixar isso público foi a gente em Itaquá, porque tinha muita dúvida. E aí, na época, a gente conseguiu um e-mail do RI falando sobre isso. Enfim, gente, para encerrar, né, o que eu quero dizer com isso? O Rotary tem muitas curiosidades. Na verdade, aqui eu fiz um apanhado do principal, do que eu brinco, do que a gente vê, que é o sino, que é o malhete, que é a panóplia, que é o distintivo, que é o Paul Harris, mas ele tem muita curiosidade. Então, toda vez, eu quero deixar não um desafio, uma provocação a vocês, toda vez que vocês forem a uma reunião de Rotary, se pergunte por quê. Por que tem a tribuna? Eu não falei dela de propósito, para vocês pesquisarem. Por que o sino? Hoje vocês sabem. Por que a roda rotária? Por que esse formato de reunião, que eu também não falei para vocês pesquisarem? Por que o rígido protocolo? Por que o porquê? Tudo tem um porquê. Nem sempre é uma história cheia de ponto. Às vezes foi só um cara que levou uma roda para uma reunião. Mas às vezes, tudo começou com essa roda no meio. Então é uma reflexão que eu deixo para vocês. Tipo, cheguem nas reuniões, visitem lá o Caria, visitem Ferraz, Poá, visitem os Sulanos, né? Se perguntem, mas por que a tribuna? Por que essa condição de mesa? Por que a ordem dos números? Por que o que mais? Por que os pins diferenciados? Que agora, além do pin do Rotary, a gente tem vários pins. Por quê? Porque é onde a gente começa a ver esse incrível mundo de Rotary que a gente vê, que é muito mais além do que a gente vê nas nossas reuniões. Ele vai muito mais. Se o RI, o Rotary International, tem mais de 100 anos, 100 e quantos você seria? Foi em 1905. 1905, eu sou de humanos. Não, era 120.
120, né? 120, certinho. O César palestrou aqui. Eu ia falar que você ia falar, o César estava lá na fundação, aí eu falo, pô, fala isso. Mas assim, onde eu quero chegar? O Rotary não tem 120 anos porque foi sorte. O Rotary tem 120 anos porque quem começou, quem continuou, e nós que estamos aqui hoje, consolidamos um modelo de organização. E acho que a missão nossa como rotarianos e rotarianas é justamente o quê? Que isso continue. Que a ativação, o Pinheirinho Ativação, ele continue, ele amplie, ele faça projetos, ele nasça com, ele crie satélites, ele envolva a comunidade, que o Itaquaquecetuba faça o mesmo, que o Suzano Baruel faça o mesmo, porque é essa roda que eu falei no início que vai girar.